Foi numa casa como essa, simples, humilde, que nasceu José de Souza Bispo. Com 12 anos de idade, José de Souza Bispo perde a sua mãe. Ele se torna então o chefe da casa, pois o teu pai vivia já prostrado há vários anos. José Bispo, menino, procurava lenha, vendia lenha na cidade e com o dinheiro comprava remédio para o seu pai. Até os 9 anos de idade nunca havia frequentado uma escola. Foi através da professora Maria do Socorro Alencar que José Bispo começou a receber as primeiras letras. Também era quem dava banho nos seus irmãozinhos menores, fazia comida e procurava pescar para não comer somente feijão e dar também o alimento aos seus irmãozinhos. Em seguida, ele ingressou na escola primária Coelho Rodrigues, com a professora Minervina Santos. Aprendeu a profissão de alfaiate e também de relojoeiro. Era ele quem subia na torre da matriz de Bicos, Nossa Senhora dos Remédios, para acertar e consertar o relógio da matriz. E uma das histórias interessantes que eu convivi com o professor Zé Bispo, né, foi referente ao espiritismo. Eu conheci ele quando eu era aluno no ensino médio. Aí foi o professor meu durante 2 anos, segundo e terceiro ano do ensino médio, e a gente teve uma boa convivência com o aluno, professor, e também se tornou amigo. Na época tinha um parente nosso lá de Jaicós, que segundo ele estava com um problema com a tia que tinha morrido, e para ela ele tinha uma dívida de uns tijolos que ele tinha comprado a ela e não tinha pago. Então ele relatou para a gente que não estava mais conseguindo dormir, que toda noite ela vinha importuná-lo, cobrando o valor desses tijolos. E aí ele ficou sabendo dessa relação espiritual que o professor Zé Bispo tinha, né? E tinha como fazer alguns trabalhos, então ele pediu que eu entrasse em contato com ele para eles poderem conversar. Então assim foi feito. O nome dele é Antônio, ele foi a Picos, conversou com o professor Zé Bispo e marcaram um dia de ir lá na casa dele fazer esse trabalho. Quando ele saiu, no mesmo dia, eu tive que dormir na casa do professor Zé Bispo. E aí lá por volta de 1 a 2 da madrugada, eu escutei o professor Zé Bispo conversando com alguém, só que na verdade não tinha ninguém na casa. Aí também para mim eu achei normal, que ele tinha essa questão da oração na madrugada, só que a gente via que era um assunto referente à conversa que ele tinha tido anterior, que ele dizia para a pessoa que estava conversando, ó, você não faz mais parte desse plano, deixa o rapaz em paz. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando foi no dia seguinte de manhã, eu perguntei a ele sobre o que era que ele estava conversando à noite, né? Fiquei curioso, porque assim, era um assunto diferente do que eu já tinha ouvido. E aí ele falou que a mulher tinha vindo à noite cobrando para os tijolos, o rapaz lá, e queria ir lá cobrar ele não deixou. Aí eu fiquei duvidoso, porque até então eu não acreditava muito nessa questão do espiritismo, né? E eu disse, sim, professor, porque eu conhecia muito bem a mulher em questão. Aí eu disse, sim, professor, como era essa mulher? E ele descreveu ela perfeitamente, inclusive até o timbre de voz. Disse que ela era uma senhora meio rouca e falava espaçadamente. E aí eu constatei que realmente ele tinha visto essa mulher, que já tinha falecido há uns 3 anos. E aí, por conta disso, eu digo, não, professor, a gente vai lá fazer o trabalho na casa do rapaz. Chegamos lá, a gente chegou na casa dele, uma casa simples, e aí ele fez lá uma oração, pediu pra gente ler lá um trecho bíblico, benzeu lá uma água, pediu para o rapaz e a família todinha beber, jogar um pouco nas portas da saída, e daí por diante, uns 2 meses depois que eu vi o rapaz, eu perguntei como era que ele estava. Ele me disse, rapaz, agora eu estou no céu, nunca mais eu tive problema nenhum.
dificuldade que eu tinha, que de noite eu estava dormindo, estava perto, não, a pessoa puxava meu pé, me derrubava no chão da cama. Isso não aconteceu mais. E aí depois disso, mas fizemos tive com ele, sempre que alguém chamar para fazer esse tipo de trabalho espiritual, eu ia com ele para ver a questão. Essa é uma história e tem outras a respeito. Muitas vezes eu não fui assim um aluno de estar na sala de aula para ele me dar aula, mas fui aluno no sentido de que às vezes quando eu tinha dúvidas em questões de física, de matemática, eu procurava e ele tirava minhas dúvidas. Era um professor muito culto, um professor muito, digamos assim, excelente, né? Excelente professor, porque você lia uma questão de física, de matemática, aí você tinha aquela dificuldade em achar os dados daquele problema para começar a resolver aquele problema. E ele, na hora que você terminava de ler o problema, ele só dizia dados. E com isso ele ajudava a chegar à resposta daquele problema, seja de física, seja de matemática, de estar em sala de aula, e eu também na sala de aula. E ele conseguia realmente exercer o papel de qualquer professor, como qualquer professor. O aluno escrevia o problema matemático-física na lousa, e ele mesmo escrevia também, ele escrevia, e os alunos liam para ele aquele problema que estava lá escrito e ele conseguia. Uma certa vez, eu conversando com ele me falou que ele esteve 1 ano no estado do Pará, se encontrava numa praça, e quando surge uma senhora, aí para, olha para ele e começa a chorar. Ele pergunta o porquê daquele motivo que ela está chorando. Ela disse: meu filho, seja forte, porque você vai passar por um longo período de escuridão. Aí ele falou para mim que achava que esse período de escuridão era o que eu estava vivendo, sem a visão. José de Souza Bispo, que a gente chamava de Zé Bispo, ele veio realmente cumprir uma missão. Juntamente com essa missão que ele tinha de ensinar, ele também veio resgatar. Porque eu sou de acreditar, eu acredito que não existe o acaso. Não existe o acaso. Então por que José de Souza Bispo ficou cego? O acaso não foi. É uma coisa que tinha que passar. As pessoas mais velhas costumam falar de sina. Então, quero acreditar que era uma sina que ele tinha que passar. Essa de ficar cego. Porque realmente ele era uma pessoa muito dedicada ao trabalho dele. É tanto que quem precisava dele para dar aula, ele não cobrava. Quer dizer, foi uma pessoa que ele se entregou de corpo e alma à missão de ensinar. Certa vez eu passava ali pela Praça Félix Pacheco, isso foi no ano de 2006, quando eu avistei o professor José de Souza Bispo sentado no banco ali da praça sozinho. Eu me aproximei, cheguei perto, ele como que olhou para mim e perguntou: é Douglas? Aí eu fiquei admirado porque, devido à cegueira dele, ele tem aquela percepção da chegada de alguém e ele identifica a pessoa. Aí ele comentou, nós ficamos conversando, sempre tive esses contatos assim, com o professor Zé Bispo, de assuntos interessantes. Ele me contou pela ocasião em que passou um concurso da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, a NASA, dos Estados Unidos. Ele passou em 2º lugar e foi chamado para trabalhar na NASA, mas não foi porque ficou cego naquele mesmo ano. Também o relato dramático do momento em que ele ficou cego na sala de aula. Ele disse que estava escrevendo quando
De repente, tudo escureceu e ele deu um grito desesperado, que os alunos eram bichos, eram serpentes que vinham para atacá-lo. Gritou mais ainda. Aí os alunos saíram em disparada, imaginando que ele tivesse ficado louco. No início da perda da visão, ele não aceitava. Ele não aceitava a bengala, não aceitava que a gente pegar no braço, né, pra gente guiar ele. E aos poucos ele foi se acostumando, se adaptando, e ele falava que sempre tinha uma pessoa. Ele criou uma segunda visão, né, que a gente não consegue ver, ele conseguia ver espiritualmente, que começou a ajudar ele. E daí à noite ele começou a rezar, né, depois que ele voltou de São Paulo, ele rezava muito. Eu creio que tanto ele rezava para as pessoas que estavam ali espiritualmente ao redor dele, quanto na esperança dele voltar a enxergar. Ele não rezava Pai Nosso, ele como se estivesse falando com Deus, ele colocava a mão no olho assim. Ele só orava assim, ó, com a mão no olho. E assim, mas ele ficava muito tempo assim também. E pedia a todos os santos que olhassem para ele. Um certo dia, eu até fiquei um pouco assustada com ele, né? Ele me convidou para ir no cemitério 2h com ele, né? Aí eu falei, porque eu nunca me adaptei a chamar ele de pai, mas pra mim, ele é um pai e nunca vai deixar de ser. Aí ele me chamou, ele se levando comigo no cemitério. Aí eu falei, Zé, agora, 2h. Aí ele falou, porque eu tenho uma missão lá agora. Eu tenho que ir até lá fazer uma oração. E você é quem vai comigo. Aí eu falei, mas eu tenho medo de ir. Ele disse, mas você tá comigo, não vai ter medo. Nada de mim vai chegar perto de você. Da gente, nada. A missão é do bem. Aí eu falei, tudo bem, eu vou. Aí chegando lá, ele pediu que a gente fosse até o túmulo da mãe dele, que é onde hoje ele está, né, também, sepultado. Chegando lá, ele pediu que eu ficasse do lado dele, ele ficou com a mão pra cima e começou a orar, e eu fechei o olho, porque eu tenho medo, sou muito medrosa, eu fiquei todo o tempo com o olho fechado e pedindo a Deus que ele terminasse logo pra gente ir embora, porque eu olhava, quando a gente chegou, eu olhava para um lado, para o outro, não via ninguém. Quando terminou que a gente saiu, ele falou que estavam todos os familiares dele, ali ao redor da gente, inclusive meu pai biológico. A minha mãe também, quando a mãe dela foi falecer, um dia antes, ele previu a morte dela. Ele, à noite, chamou minha mãe, ele estava rezando na área, chamou minha mãe e perguntou para ela que se a mãe dela morresse, se ela ia sofrer muito. Aí minha mãe falou assim, deixa de conversa, Zé, para de falar besteira. Não, tô só perguntando, porque ela acabou de passar aqui na minha frente. Ele via, então, né? Eu falei assim, ela acabou de passar aqui na minha frente. Zé Bispo foi uma pessoa que, veja bem, na década de 1980, aqui, pouco se ouvia falar em construtivismo. A gente sabe que é uma linha não muito nova, mas que em Picos o construtivismo educacional ele aflorou muito mais a partir de meados ou já do final da década de 1990. E o Zé Bispo ele chegava com uma grandeza, com uma sede de ensinar que era, acredito eu, proporcional também à sua sede de saber. E ele dizia, Francelina, eu, então aluna dele, Francelina, cada número, certo, se corresponde com uma letra. Por que letras e por que números em um problema?
porque as letras são números ainda não identificados. Mas a matemática, a física, é uma coisa tão exata e ao mesmo tempo tão emocionante que ela nos propicia o conhecimento de elementos que nenhuma outra ciência, acredito eu, nos é capaz de dar com tanta precisão. Então, a matemática, o Zé Bispo nos mostrou que é muito mais do que aquela razão seca, ela é genuinamente emocionante. E ele já colocava para a gente todas essas possibilidades, não apenas como meio de fazer com que um aluno dele passasse de ano, galgasse ali algum saber. Não, ele queria ir além, ele queria fazer com que a gente se apaixonasse pelas ciências exatas. Um outro lado que o Zé Bispo tem, que eu considero ímpar nessa cidade, e que eu também gostaria de colocar aqui para os senhores. Veja bem, Zé Bispo, ele adentrou o cenário picoense como professor naquela época com 2 graduações que são primorosas e que naquele tempo ele era sozinho, por assim dizer. Quer dizer, ele era um ser humano solitário. Quando se falava em matemática, a principal referência, se não a única que tínhamos com o conhecimento dele, era o Zé Bispo. Física, pela mesma forma, certo? E ele era uma pessoa simples. Ele lidava com isso de uma forma tão bem, tão qualificada, certo? Que ele mostrava uma nobreza que, enfim, é muito difícil de as pessoas saberem lidar com isso, com a simplicidade tal como o nosso bispo fazia, certo? Então, como professor, como ser humano, como amigo, certo? Quem conheceu o professor Zé Bispo não conseguiu, se usou um pouquinho da sabedoria que ele tentou lhe passar, não conseguiu não transformá-lo em um amigo do peito. Zé Bispo, descanse em paz, fica para você a nossa reverência, o nosso amor, o nosso respeito, e acredito que a sua família, assim como Picos, deve ter muito orgulho da pessoa que você continua sendo na memória de todos nós hoje. Obrigado por existir em nossas vidas. Fica com Deus. Me chamo Camila, sou filha do professor Zé Bispo. Estou aqui um pouco para falar sobre a vida do meu pai. Falar do meu pai é uma coisa relativa que nem é fácil e nem é difícil, né? Como todo mundo já conhece ele, é uma pessoa que ele não foi só professor, mas sim amigo, porque ele amava a profissão dele. É uma pessoa de altíssima acessibilidade, né? Porque ele tinha contato com bastante pessoas, tinha um coração muito bondoso, era uma pessoa muito carisma, muito cristã. Por ele ser cristão, ele rezava bastante, ele tinha esse dom também de rezar nas pessoas para a cura, né? Uma vez, eu pequena, nunca tinha isso na minha cabeça, a gente foi para um local, uma casa lá que era muito distante, cheio de mato e tudo, tinha uma casa, só essa casa lá no meio desse mato, né? E disse que essa menina, ela se transformava em cobra, o corpo dela entrava um espírito e ela fazia os movimentos de uma cobra no chão, né? E horas depois, não sei se era meia-noite, ela atacava as pessoas. Vai embora! Agora! Agora você vai embora! Vai embora! Vai embora! Vá! Vai embora!
Mais uma vez ele rezou na cabeça dela, ela levantou. E é como se ela não lembrasse o que aconteceu, né? E todo dia era assim. A família dela passava por esse sufoco. Após esse dia, o pai disse, eu venho aqui com 15 dias novamente. Não precisou de vir novamente. Olha. Isso. Calma. Calma. Você tá bem agora. Agora, dê pra ela um caldo bem reforçado. Coloque ela pra dormir. Com certeza. Ela está curada. Com certeza. Tá bem? Vamos. Fui aluno de Zé Bispo, e amigo também dele, durante os 3 anos que eu estudei lá no Premente. E um dos fatos que mais me marcou, como um amigo mesmo de Zé Bispo, foi um relato que nós foi lá em Vila Nova. Ele cego, eu enxergava, mas eu tinha que conduzir ele, né, a um endereço que para mim era desconhecido para ele, né. Aí nós, no caminho daqui para lá, eu fiquei um pouco apreensivo, porque eu não sabia o caminho, só ele sabia. Aí na chegada de Vila Nova eu apreensivo e dizia, Zé Bispo, nós vamos achar esse endereço. Aí ele dizia para mim, não se preocupe, quando chegar na cidade você me fala. Aí nós chegamos na cidade, eu falei para ele que tinha chegado na cidade, o ônibus foi passando da cidade e ele com a mãozinha dele aqui no ônibus, fazendo esse gesto assim. Aí ele disse, não, pode deixar que eu digo, pode deixar que eu falo a hora. Aí passou da cidade e eu sempre perguntando, Zé Bispo, já passou da cidade, Zé Bispo? E ele dizendo, pode deixar. Aí um pedaço ele disse, tá, pode mandar o motorista parar o ônibus que é aí. Aí quando o motorista parou o ônibus lá, que nós de cima, aí um deserto, pra mim, mata pra todo lado, só uma entrada. Só a entrada, chaparam. Na época feijão, pra todo lado, feijão já no tempo de colejar. E ele mandou seguir, e ali sem eu ver nada ali, ele não, pode ir. E ele sempre dizia, não, pode ficar tranquilo que nós chegamos lá. E eu ali, eu vendo tudo e ele sem ver nada, pra mim era uma coisa que era praticamente impossível. Mas foi caminhando, aí chegando na casa lá, e eu já apreensivo, já o coração um pouco acelerado, porque eu não sabia onde eu estava, né? Sei que eu estava no interior da cidade de Vila Nova. Ele mandou eu entrar na casa, porque a hora que eu bati na porta não saiu ninguém, e ele mandando eu entrar. Ele disse, não, pode entrar que é aqui. Aí entramos pra dentro de casa, aí quando a mulherzinha lá saiu, já foi chamando pelo nome dele, já Zé Bispo. Aí pra mim eu sentei, ali foi um alívio, um ufa. Né, porque tinha chegado no destino mesmo onde nós ia. Aí eu fiquei assim, né, achei ele uma pessoa muito incrível mesmo por esse fato, de ser cego e estar me guiando ali a um endereço que era totalmente desconhecido e com precisão. Quando ele perdeu a visão, estava uns 2 dias mais ou menos, ele até pensou, ele falou para mim, até pensou em tirar a própria vida. Pensou em pegar uma faca e virar a própria vida dele. Mas ele me falou que apareceu uma pessoa, ele ouviu uma voz que disse que não era para ele fazer aquilo que ele estava pensando, porque ele ia ser auxiliado, ia ser muito auxiliado. Ele ia voltar para a sala de aula. Fui aluno do professor Zé Bispo, lá no Premente, lá no Portela de Picos. E conheci ele ainda antes dele ser meu professor, porque ele sempre vinha para cá por ter sido professor de meus irmãos, antes de mim. E esse laço de amizade entre ele e os alunos fazia com que ele viesse até aqui para visitar os alunos, que no caso meus irmãos e eu. E para falar de Zé Bispo, é uma coisa que é tantas histórias que a gente vai escolher uma para falar. E eu escolho uma de um fato de que nós sempre íamos para a igreja católica no domingo à noite. E Zé Bispo era quem ficava responsável pela homilia. E um dia ele chegou aqui com Camila, ele sempre andava com ela, a menina que era quem andava com ele nas vindas para cá. Aí na hora ele veio rouco, a voz dele praticamente não saía. E na hora da homilia, Zé Bispo pediu
para que Deus permitisse que ele fizesse essa homilia, transmitisse tudo que tinha entendido das leituras da celebração. E de repente Zé Bispo foi limpando a voz, ficou a voz limpa, clara, sem como tivesse nada acontecido na voz dele. E terminando a sua homilia, a sua reflexão, ele voltou novamente a ficar rouco. Esse fato que aconteceu com o Zé Bispo ficou marcado na minha vida e eu acho que na vida da comunidade daqueles que presenciaram aquela noite. Então é isso. Zé Bispo era uma pessoa extraordinária. Ele ajudava quem ele conhecia, não de recursos financeiros, mas sim daquilo que era mais importante, que era o conhecimento, coisa que ninguém consegue tirar. Isso Zé Bispo fazia não só com a gente aqui, mas com todos os seus alunos. Até me emociona falar dele. Desculpa aí, porque falar do Zé Bispo não é fácil, cara. Falar de Zé Bispo não é só filha dele, inclusive de Crisma, né? E falar dele não é difícil não. Zé Bispo era uma personalidade muito querida aqui por nós, no Assentamento União. E fez muita falta, faz muita falta aqui os conselhos que eles davam para nós, muitas coisas que deixava de nos dar orientações, escola, tudo. E eu passei por uma situação que precisava de um conselho de um pai, de uma pessoa mais próxima, e ele foi quem me deu esse conselho. Eu tive um problema com bebida no Geminiano, algumas pessoas ficaram sabendo aqui do assentamento, fui para a escola e no intervalo bebi. Aí, como minha mãe era católica, era muito crítica mesmo, ainda ela me deu conselho e falou, desse jeito não dá, não é assim que as coisas. E ele na época estava por aqui, que eu passei por isso. E aí eu ia chegando na casa de uma tia minha, e ele sentiu que era eu, mandou encostar e disse que precisava conversar comigo, mas não sabia o que estava se tratando ainda, não sabia o que tinha acontecido. E aí ele falou pra mim, assim, chegou pra mim, eu dei a benção pra ele, como ele é meu padrinho, e ele falou pra mim, meu filho, não é assim, não sabia de nada, não tirou um assunto assim que eu nem esperava. Você tá dando problema, mas isso é da juventude, não fica triste, não deixa que sua amizade ruim te deixe te afastar do teu caminho. E ele falou pra mim que eu ia para São Paulo, na época, em 2003, e que eu ia ser pintor, eu ia ganhar muito dinheiro. Ele falava pra mim isso e ficou marcado assim pra mim, por isso que eu tô dando um depoimento aqui, podendo ajudar de alguma maneira a lembrar dele, que é uma pessoa muito querida aqui pra nós. E é assim que eu termino essa história. Um abraço, Zé Bispo, fica com Deus aí pra todos nós aí. Meu nome é Isabel Maria de Souza, moro no assentamento União Geminiano. Eu aqui agora vou falar de Zé Bispo. Zé Bispo para mim foi pai, foi conselheiro, foi amigo. A gente conheceu ele através de Reginaldo. E aí Reginaldo trouxe ele até nós aqui no assentamento. E Zé Bispo chamava muita atenção na gente porque ele era uma pessoa que todo mundo sabe que ele não tinha visão. Mas, na minha opinião, Zé Bispo tinha a visão melhor do que quem via normal, né? Porque Zé Bispo falava com uma segurança, passava uma segurança em você. Quando Zé Bispo chegava em nossa casa, que ele sempre vinha com um caminho meio pequenininho, e a Maria passava uma tranquilidade na gente, que a gente ficava orgulhoso da cena do Zé Bispo. Uma vez eu estava no colégio, numa celebração, que ele sempre vinha fazer a homilia. Quando ele vinha, já sabe, ninguém nem falava nada, que já estava apontado para a homilia, né? E aí um dia ele estava bem rouco, sem sair a voz. Aí ele pediu que Deus iluminasse a voz dele. E aí Deus, na segunda palavra, limpou, falou normal, como que se nada ele tinha. E a outra coisa que me chamou também a atenção, Zé Bispo também, é que ele foi escrever e ele não tinha visão. E ele escrevia no quadro, normalzinho, como com um bom de vista. E aquilo ali pra mim, a gente chamava muita atenção da gente, porque ninguém sabe como é que uma pessoa dava aula no colégio daquele jeito,
sem ver. A maior segurança era dos melhores professores que diz que tinha na sala de aula, era Zé Bispo. Então, Zé Bispo é uma pessoa inspirada, na minha opinião, é uma pessoa inspirada por Deus. Porque sem a permissão de Deus, quem não tem a visão, não tinha como ter tanta segurança nas coisas. E passar a tranquilidade, Zé Bispo passava para nós. A perca de Zé Bispo, para mim, para nossa família, foi grande, porque não ter um amigo daquilo ali mais anos conosco foi triste. Mas quando Deus conta, nós que quem é bom, quanto mais Jesus, né? Uma outra história que eu convivi com o professor Zé Bispo, referente à questão espiritual dele, foi uma moça já de idade, chamada Maria da Soledade, que tinha um encosto, o pessoal como fala encosto, né? E aí ela fazia algumas situações de gente normalmente louca. E aí a mãe dela soube do serviço que a gente fez anteriormente com o vizinho lá, Antônio, e aí chamou para ele fazer um serviço lá na casa dela. A gente foi. Nesse dia o professor Zé Bispo disse que não podia comer carne, então ele se alimentou somente de feijão, arroz e salada, não comeu nenhum tipo de carne, também não comeu ovo. E aí, como o trabalho ele fazia à noite, à tardinha, ele me chamou para levar ele a um local que ele pudesse fazer uma oração, porque disse que os céus estavam um pouco fechados. Aí eu levei ele lá na estrada, assim, afastado uns 50 metros da casa. Aí ele fez lá uma oração lá, quando a gente vinha voltando, a moça veio ao nosso encontro, né, perguntando o que era que ele queria ali, mandando ele embora. Então, ele disse, calma, mais tarde a gente conversa. Segundo ele, era o espírito que já tinha sentido a presença dele lá e estava zangado com aquilo. Quando foi à noite, a história, hoje eu acho até engraçada, mas no dia fiquei assustado mesmo. Quando foi à noite, ele começou a fazer a oração, pediu para a gente ler o trecho bíblico, normalmente sempre tinha um trecho bíblico. E aí benziu a água lá, e aí no momento da oração que ele estava fazendo, tinha um senhor ao lado assim, até tio meu, ele era. Aí ele começou a chorar como se fosse uma criança, né? E aí a esposa que estava ao lado ficava batendo nele, ó, para, o que é que você está vendo? Chorando, não. Aí ele chorou, todo mundo viu ele chorando, no momento todo mundo ficou assustado, igual uma criança. Aí Zé Bispo pegou assim na mão dele, aí, calma rapaz, vou terminar aqui a gente conversa. Aí no momento que Zé Bispo estava conversando com esse senhor, no momento, a Soledade veio em cima dele, zangada, que ele foi, pegou nas duas mãos dela, ficou segurando assim, ela foi e ficou gritando, né? Aí ele só disse, não estou lhe machucando. E o pessoal relatava que quando ela estava nesse estado, nenhum homem conseguia segurar, Zé Bispo somente nas pontas dos dedos, ficou segurando ela e acalmou. Quando terminou o serviço, ele conversou lá com o senhor, perguntou o que ele disse, não, isso é uma tonturazinha, perguntou se alguém mais tinha sentido alguma coisa, ninguém falou nada, ele falou, né, que um espírito que estava precisando de ajuda, encontrou uma fraqueza nele, aí quis se manifestar lá no momento, mas aí não se manifestou. E aí quando ele perguntou por que estava chorando, ele disse que ele simplesmente afirmou que não tinha chorado. Quando na verdade chorou, prantos mesmo de lágrimas. Então foi uma história assim, interessante que aconteceu naquele dia. Finalmente eu gostaria de inserir o professor Zé Bispo num contexto maior de educação pública do município de Picos, do estado do Piauí, por que não do Brasil. Existem diversos mitos ligados ao professor Zé Bispo, aproveitando uns de sua nobreza, outros advindo da própria ingenuidade. Um deles me incomoda muito, é o de que o professor José de Souza Bispo, professor de matemática, professor de física, professor qualificado, grande professor, ele morreu trabalhando por amor à profissão, porque ele não quis parar, porque ele ficou cego e porque ele entendeu que assim seria melhor para ele próprio. Tudo bem, é um direito que assiste a todo ser humano dizer se quer ou não parar de trabalhar, mas daí a não se conseguir uma aposentadoria digna, certo? Para a sua sobrevivência, que foi o que aconteceu com o professor Zé Bispo, é outra história. E foi isso exatamente o que aconteceu com ele. Por mais que Zé Bispo amasse a profissão, amasse ou não, Zé Bispo chegou a uma idade avançada ainda, ele cegou, ele dava aula de uma forma primorosa, embora cego, ele tateava no quadro, certo? E com a ajuda dos próprios alunos,
ele chegava a cada valor das letrinhas que eu ora já relatei nesse mesmo documentário. Isso é emocionante? É, mas Zé Bispo, ele se inseriu num contexto de educação pública que merece ser revisto, precisa ser revisto, certo? Eu acredito que, apesar dos títulos que o Zé Bispo recebeu, apesar do reconhecimento da sociedade que o Zé Bispo teve, certo? A política pública de educação do Brasil não fez justiça à figura do personagem José de Souza Bispo. É muito mais do que uma aposentadoria, é a qualidade de vida. Um dos motivos que ficou atestado pelos quais o Zé Bispo cegou, ele perdeu a visão, foi o excesso de exposição ao pó de giz. Minha gente, nós estamos falando de cal de parede, certo? Matéria tóxica. Naquele tempo, o que um professor de matemática tinha era um quadro de giz e giz. Agora você imagine a exposição a cal, manhã, tarde e noite, que sobrevida uma pessoa dessa poderia ter. E isso foi o que aconteceu com o nosso Zé Bispo, certo? Fica aqui esta reflexão e que, quando perguntarem por que Zé Bispo morreu trabalhando, não digam só que foi por amor. Ele morreu trabalhando porque ele foi praticamente obrigado pelas necessidades materiais a sobreviver dessa forma até morrer. A história do professor José Bispo não pode ser contada nesses poucos minutos desse filme. A sua vida foi repleta de fatos, de acontecimentos que o marcavam eternamente. Não nos faltou disposição e alento para registrar pelas nossas lentes uma história tão bonita quanto essa. Seria necessário meses, anos de gravações e horas de filmagem para mostrar toda a sua vida. No entanto, este filme tem o propósito de resgatar os nossos heróis. Sim, José Bispo foi um herói. Seus feitos o comprovam. Seu nome não pode cair no ostracismo. Assim como outros, este também deve ser sempre lembrado. José Bispo faleceu no dia 9 de outubro de 2007. Foi um sacerdote da educação que, mesmo enfermo e aposentado, nunca deixou um dia sem ir à escola, dar aula e distrair-se com os seus alunos. Poucos meses antes do seu falecimento, José de Souza Bispo ministrava aulas de física na Escola Técnica Estadual Petrone Portela e de matemática nas escolas municipais de Picos, Francisco Gomes de Lima, nas localidades Estribaria, Expedito Albano e Curralinho, nas zonas rurais do município de Picos. Na rede estadual, o professor José Bispo trabalhou no ginásio estadual Marcos Parente, no colégio Vidal de Freitas, no grupo escolar Petrone Portela, no Mário Martins, no bairro Junco, e também no Miguel Lidiano e no Landry Salles.